Senhor presidente, deputado Anderson Nogueira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos presentes nas galerias que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, na semana passada, eu participei de um debate no plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um debate organizado e coordenado pelos vereadores Raimon e Jefferson Moura. E o debate girava em torno da discussão sobre o que se tem chamado de escola sem partido, ou em alguns lugares, de escola livre. Eu queria fazer um pouco aqui um resumo, uma intervenção mais abreviada do que aquela que fiz no debate da quinta-feira passada, iniciando com uma reflexão sobre a necessidade de contextualizarmos uma série de retrocessos e de agendas conservadoras que se manifestam em diferentes setores da vida social nos últimos tempos. E acho que a necessidade de contextualizar para interpretar esses retrocessos deve nos remeter, presidente Anderson, à crise que enfrenta o modo de produção capitalista no mundo. O capitalismo vive uma crise de grandes proporções, uma crise de acumulação. Não é a primeira e faz parte de um ciclo que vive recorrentemente esse modo de produção. E esta crise, que tem como eixo central, como epicentro, como gosto de dizer, a chamada crise das hipotecas e do subprime em 2008 nos Estados Unidos, é uma crise, inclusive, de maior proporção do que aquela que atingiu esse modo de produção no final dos anos 20 do século passado. E como parte de sua estratégia para sair da crise, para redefinir os seus padrões de acumulação, o capitalismo avança com agendas conservadoras no campo da economia, e aí isso explica, em muitos países, o recrudescimento de políticas macroeconômicas de cunho mais monetarista, que tentam avançar na direção de direitos dos trabalhadores, de conquistas sociais, como aqui falava agora há pouco a deputada enfermeira Rejane, agendas conservadoras no campo da política, e isso explica uma série de intervenções autoritárias e de golpes de Estado que se sucederam na América Latina nos últimos anos. Quero aqui lembrar o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, o golpe em curso no Brasil, governado hoje por um chefe do executivo interino, provisório e golpista, e uma agenda conservadora também no campo da cultura, no campo simbólico, no campo dos valores, modos e hábitos. E é nesse último aspecto, é nesta última gaveta que se encerra e que se insere este debate que vem sendo apresentado sob a alcunha de escola sem partido. Eu quero aqui, em primeiro lugar, entrando no tema especificamente, dizer que, evidentemente, nós achamos que não deve ter lugar no espaço da escola, no espaço da escola pública republicana, não deve ter lugar para doutrinação de qualquer natureza, seja ela político-partidária, seja ela de natureza religiosa, deputado Anderson. Portanto, quero limpar a área, abrir essa cortina para dizer, partindo desse pressuposto, dizer das contradições e dos limites, da insuficiência desses argumentos que vêm sustentando a chamada escola sem partido. Aliás, tramitam em várias casas parlamentares, querido deputado Dr. Sadi Noel,
em várias casas parlamentares do Brasil inteiro projetos de lei que dispõem sobre esta ideia. Em Alagoas, inclusive, no estado de Alagoas, já há lei estadual em vigor sobre o tema, inclusive rapidamente popularizada como lei da mordaça do professor. Essa ideia, esta tese, esta compreensão que se intitula Escola Sem Partido, parte do pressuposto de que o professor deve, por assim dizer, transmitir tecnicamente os conteúdos escolares, sem opinar, sem interpretar, sem analisar, sem se posicionar criticamente a partir de uma determinada teoria, de um determinado conceito, de uma determinada interpretação histórica sobre aqueles conteúdos. Como se o professor fosse um mero instrutor, como se o ensino fosse uma mera instrução programada, desprovida de valores, desprovida de fundamentos ideológicos. Aliás, isto é algo absolutamente frágil na sua argumentação, porque em todos os pensamentos, em todas as manifestações do pensamento, e não apenas no universo escolar, em todas as manifestações do pensamento, e em todas as práticas sociais, existem, subliminarmente, existem por trás delas bases ideológicas. A ideologia está por toda parte. A ideologia aqui entendida sumariamente, rapidamente, como visão de mundo. Ora, não existe a possibilidade de termos uma escola desprovida de ideologia. Não existe a possibilidade de termos uma escola desprovida de fundamentos ou bases ideológicas. Aliás, a própria ideia de escola sem partido já é por si mesma baseada numa ideologia, numa determinada visão de mundo. E aí eu queria destacar que isso sinaliza para o mito da neutralidade ideológica, o mito da tecnicalidade do pensamento e das ações, como se nós estivéssemos no mundo, nos posicionássemos sobre o que acontece no mundo de forma cirúrgica, técnica, desprovida, como já disse, de bases ou fundamentos ideológicos. Podemos até não estar conscientes da ideologia que nos move, que orienta as nossas atitudes, que orienta as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas posições. Podemos não estar conscientes dela, mas ela está lá a dirigir mais ou menos explicitamente, está lá a orientar mais ou menos explicitamente as nossas atitudes, as nossas escolhas e as nossas opções. Até porque, se a gente associa o debate sobre escola sem partido, se a gente associa o debate sobre a chamada escola livre aos grupos, aos setores da sociedade que sustentam essa tese e que sustentam também, muitos deles ou alguns deles, outras teses, como por exemplo a tese segundo a qual existem mulheres boas e mulheres que não são boas para serem estupradas. Existem gays e os gays devem ser submetidos a processos de cura, já que eles são portadores de uma patologia. Homens brancos, jovens brancos, se bem educados, jamais namorarão jovens negras. Torturadores devem ser colocados num panteão dos heróis nacionais. Ora, todas essas ideias, todas essas formulações contêm fundamentos e bases ideológicas. Aliás, fundamentos e bases ideológicas que as aproximam da doutrina nazifascista, diga-se de passagem. Então, o que eu quero aqui destacar é que a escola pública, a escola da República, ela é laica. Ela não deve organizar a sua atividade pedagógica em função de qualquer confissão ou convicção religiosa. Ela não deve, muito menos, organizar o seu trabalho pedagógico difundindo pontos de vista sobre o mundo que propagam a discriminação e propagam o preconceito. E por último, quero aqui dizer, onde estão
os indicadores desse fenômeno que se pretende combater? No próprio site do coletivo, ou do programa, ou da organização Escola Sem Partido, eles levantam ali 33 casos de suspeitas de doutrinação na escola. O Brasil tem 45 milhões de alunos. Além disso, deputado Anderson Nogueira, que coordena o Parlamento Juvenil, esta ideia ultraconservadora reacionária parte do pressuposto também de que os adolescentes e jovens não pensam por si mesmos, como se eles fossem massas de manobra e que pudessem ser orientados para aqui e para lá, como se gado fossem, sem refletir, sem fazer um exercício crítico, interpretativo, sobre aquilo que aprendem na escola. Vossa Excelência está coordenando um processo de protagonismo juvenil muito importante e tenho certeza que tem a plena compreensão de que a última coisa que a gente pode achar da juventude é que ela é desprovida da capacidade de pensar, de analisar, de interpretar. Portanto, eu quero aqui ressaltar esse debate que tem se propagado pelo Brasil e é muito importante que a gente avance na discussão, reafirmando a laicidade da escola pública republicana e a impossibilidade teórica, histórica, pedagógica de que o professor na escola possa fazer o seu trabalho como um técnico, como alguém desprovido da capacidade de analisar, interpretar e criticar os conteúdos escolares, que não são verdades absolutas, Estão colocados para serem justamente interpretados, discutidos e até superados por avanços científicos e tecnológicos, produtos da pesquisa e da inovação. Portanto, eram as considerações que eu queria fazer, sumariamente, para rejeitar esta ideia absolutamente sem fundamento e que dialoga com o pensamento ultraconservador, que é a chamada escola sem partido, ou, uma contradição até, escola livre. Muito obrigado, senhor presidente.